Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre programação linear, tá? Mas o que seria programação linear? Programação linear é quando a gente tem um problema e a gente tenta modelar esse problema por meio de um sistema linear, tanto que o nome é programação linear. Para que a gente possa modelar esse problema de forma matemática, levando em consideração esse conceito de sistema linear, a gente vai buscar nesse tipo de problema basicamente três coisas. Um problema de programação linear consiste em você ter um problema e você modelar esse problema para uma solução ótima, uma solução de otimização. Basicamente, os problemas de programação linear buscam duas coisas: ou maximizar o lucro de uma determinada empresa, de uma determinada venda, ou diminuir o prejuízo em determinado setor. Nesse caso não seria maximização, seria minimização. Nessas atividades de programação linear, a gente vai ter um problema e a partir desse problema a gente vai buscar uma modelagem matemática onde a gente consiga simular um sistema onde eu consiga modelar essa maximização ou minimização, tá? Dependendo do que o problema pede. No problema de programação linear, a gente busca três coisas. A primeira são as variáveis de decisão. É aquilo que a gente está precisando fazer, está precisando analisar no problema. A segunda coisa é a função objetivo, que seria ou maximizar ou minimizar, dependendo do contexto do problema. E a terceira coisa são as restrições que o problema nos impõe, para que a gente possa fazer essa modelagem do problema, ok? Vamos ver como é que funciona isso na prática com um problema como que está aí na tela. Certa empresa fabrica dois produtos, P1 e P2. O lucro por unidade de P1 é de R$ 120 e o lucro unitário de P2 é de R$ 220. A empresa necessita de 3 horas para fabricar uma unidade de P1, 4 horas para fabricar uma unidade de P2. O tempo mensal disponível para essa atividade é de 150 horas. As demandas esperadas para o segundo produto levaram a empresa a decidir que os montantes produzidos de P1 e P2 não devem ultrapassar 50 unidades de P1 e 45 unidades de P2 por mês. Construa um modelo de sistema de produção mensal com o objetivo de maximizar. Okay? Então, ele aqui nesse problema, ele está querendo maximizar o sistema de produção. Okay? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é achar as variáveis de decisão. Bom, o que seriam as variáveis de decisão? Seria aquilo que o problema está querendo que a gente calcule, né? Os itens que são fabricados, os itens que são produzidos, os itens que são vendidos, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem duas coisas, dois produtos, né? O P1 e P2. Agora, eu não vou mais chamar de P1 e P2. Eu vou chamar de X1 o produto P1 e X2 o produto P2. Na prática, o que isso vai modificar? Toda vez que eu me referir agora ao produto P1, eu vou falar de X1. Toda vez que eu falar do produto P2, eu vou falar em X2. O produto P1 é vendido por R$ 120. O lucro, não a venda, o lucro é de R$ 120. Então, o lucro de X1 de R$ 120. Repare que eu não coloquei P1, eu coloquei X1, porque eu adotei lá nas minhas variáveis de decisão que X1 era igual a P1. O lucro unitário de P2 é de 220, então eu vou também anotar essa informação. É importante que a gente anote todas as informações para no final, quando a gente fizer a nossa modelagem, ela ficar bem mais tranquila, bem mais visual. Para fabricar P1, eu preciso de 3 horas. Então, o tempo gasto para a fabricação do P1, que no caso aqui a gente adotou como uma variável X1, é de 3 horas. Já para fabricar o P2, que no caso a gente adotou a variável X2, é de 4 horas. O tempo mensal disponível para essa atividade é de 150 horas, então ele me restringe ao tempo máximo que eu vou trabalhar. Então, o tempo disponível é de 150 horas por mês. Essa informação é muito importante, a gente vai ver mais à frente. Bom, as demandas não devem ultrapassar 50 unidades de P1, 50 unidades de X2 por mês e 45 unidades de X2 ou P2. E agora a gente vai construir o nosso modelo de produção mensal, né, com o objetivo de maximizar esses itens. Então, todos os valores estão ali anotados e a gente vai poder fazer uso deles.
A minha função objeto, como eu quero maximizar a minha produção, eu tenho que lembrar que o meu X1, o lucro dele é de R$120. Então, cada item que eu produzir, que eu vender, eu vou receber R$120. Já o X2 é de R$220. Então, a minha função objeto, a minha função que maximiza o lucro, é de 120x1 mais 220x2. Conjunto de restrições. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho tempo disponível, né? É uma restrição, não posso passar de 150 horas, e a produção máxima é de 50 unidades de X1 e de 45 unidades de X2. Essas são as restrições que o enunciado nos aponta. E agora eu vou modelar essa restrição. Por quê? O tempo disponível são 150 horas, só que eu gasto 3 horas para produzir o produto X1 e 4 horas para produzir o produto X2. Então, a quantidade de produtos que eu vou produzir de X1 somado com a quantidade de produto que eu vou produzir de X2 não pode gastar mais de 150 horas. Então, essa é a minha primeira restrição. Segunda restrição, X1 não pode passar de 50 e X2 não pode passar de 45 unidades por mês e 50 unidades por mês o X1. Então, meu conjunto de restrições está montado. Uma outra restrição muito importante é que como X1 e X2 são produtos, a gente não tem produtos negativos. Pelo fato de a gente não ter produto negativo, a X1 e X2 vai ser sempre maior ou igual a zero. Então, nós temos ali a variável de decisão, a função objeto e o conjunto de restrições. Então, 120x1 mais 220x2 é minha maximização do lucro. 3x1 mais 4x2 menor ou igual a 150 é a restrição de tempo que eu tenho, né, para se trabalhar. X1 e X2 são as restrições que existem na produção. Não pode produzir mais de 50 unidades por mês, não pode produzir mais de 45 unidades por mês. E a minha última restrição é a restrição chamada de não negatividade. Tá? Eu não tenho valores negativos. Então, X1 e X2 maior ou igual a zero. Ok? Espero que todos tenham entendido e até uma próxima.